Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje, minha gente, é esse que está aqui na tela. Aos ateus e adventistas, Cristo veio naqueles sinais. Vamos repetir o tema? Aos ateus e adventistas, Cristo veio naqueles sinais. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Hoje, dia 10 de dezembro de 2023, Messias Souza de Carvalho, mais um tema para avançar no conhecimento. Ok? Agora vamos agradecer a todos que estão agora no chat e aos demais amigos que estarão assistindo no futuro esta mensagem. Tá bom? Vamos agora solicitar também algo importante para os não inscritos. Se inscreva, ative o sininho na opção todas e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos nossas mensagens. Não esqueça do like, tá bom? Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco, o contato está na descrição do vídeo de hoje, tá bom? Então, como dito, o tema de hoje é esse aí. Vamos colocar aqui na tela. Aos ateus e adventistas, Cristo veio naqueles sinais. Vamos ao tema. Então, minha gente, primeiramente eu gostaria, antes da gente iniciar, o desenvolvimento desta apresentação, eu quero primeiramente deixar aqui um comentário que respeito, as pessoas que escolheram não crer. Respeito, Se você decidiu não crer em mais nada, eu respeito essas pessoas. Nós devemos respeitar, as pessoas que não querem crer, que se esforçam para crer. Então, ao se tornarem ateus, que é um direito das pessoas se tornarem ateus, e agnósticos também. Então, nós respeitamos a decisão de cada pessoa, porque a decisão é pessoal, de não querer mais crer na Bíblia e nem em mais nada. Que, inclusive, agnósticos e ateus, me colocaram num grupo de WhatsApp deles. Então, porque eles me respeitam, então também os respeito, Então, eu quero deixar aqui registrado, neste início desta apresentação, o meu respeito pelos senhores. Tá bom? Um carinho que nós estamos demonstrando aí pelos senhores que decidiram não crer em mais nada. Decidiram ser ateus e agnósticos. Por quê? O que é ser uma pessoa ateu? O termo ateísmo diz respeito a correntes de pensamentos que negam ou desconsideram a existência de divindades. Esse termo deriva do substantivo ateu, que etimologicamente significa sem Deus, já que a sua composição integra a palavra grega theos, que significa Deus, e o prefixo a, que indica uma negação. Então, sem Deus, ateu. Correto? O que precisamos dizer é que nós aqui não temos o direito de atacar as pessoas por suas escolhas e opiniões. Não é verdade? Nem ateus e nem crentes. Nós não temos que atacar as pessoas, temos que respeitar a todos nos seus direitos de escolha, de opiniões, seja lá o que for. Ninguém tem direito de atacar ninguém, tá bom? Todos merecem o nosso respeito, não é verdade? Mas esta mensagem de hoje, esta apresentação, ela visa esclarecer sobre o assunto segunda vinda de Cristo que já se cumpriu. Então o tema está aqui na tela, Aos ateus e adventistas, Cristo veio. Como? Naqueles sinais, que os senhores já sabem, Vamos desenvolver aqui o raciocínio, os argumentos. Então, o tema está visando realmente esclarecer sobre a segunda vinda de Cristo que já se cumpriu
como nós falamos, mais especificamente em 70 DC, quando não ficou pedra sobre pedra do Templo de Jerusalém. Então tudo se cumpriu ali, né, quando terminou aquela batalha, a Guerra dos Judeus. Tá bom? Então ateus e agnósticos, claro, eles não creem que já se cumpriu isso aí que nós estamos falando, que já se cumpriu. Até mesmo porque para essas pessoas, Cristo nunca existiu, alegando, inclusive, que ele, como um homem, não veio, como supostamente prometeu, que teria que ser assim, né? Se é que para eles tivesse que acontecer. Em sua própria geração, Cristo vindo, ou seja, naquele primeiro século, vindo como um homem, cheio de imagens de anjos, com aparência de homens em volta também. Da mesma forma como os cristãos adventistas acreditam assim, que deveria ser a vinda de Cristo, né, no seu reino, que eles ainda esperam. Então, os crentes, eles esperam a vinda de Cristo literalmente como foi relatado na Bíblia. E os ateus, os agnósticos, dizem que ele não veio. E, na verdade, né, ele não teria que vir porque para eles Cristo nunca existiu. Mas eles dizem que Cristo não veio porque ele não apareceu como ele disse que teria que aparecer, né? A vinda do Filho do Homem, que todos veriam. Então os ateus, eles não creem que Cristo veio, já veio. Até mesmo porque ele não apareceu. Então, num vídeo, por que nós estamos apresentando esta palestra de hoje? Porque num vídeo há um amigo, né? Um amigo ateu. Digo, um amigo porque nós o respeitamos, né? Não porque eu já estive com ele pessoalmente, que eu estou dizendo que ele é o nosso amigo. Que inclusive eu sou inscrito no seu canal, no canal dele, né? Canal do YouTube. E gosto também muito das abordagens que ele faz no seu canal ali, as suas apresentações. Inclusive quando ele foi numa igreja do Valdomiro, tá? Então eu gosto muito das apresentações, das abordagens desse abençoado que ele diz que ele é ateu, né? O canal dele é um canal de um ateu, tá bom? Então eu gosto das apresentações dele. E ele, quando ele foi na igreja do Valdomiro Santiago entrevistar pessoas que não saíram curadas das reuniões. Então teve uma apresentação dele que tinham pessoas ali, assim, depois que terminou o culto, né? Então ele ficou entrevistando aquelas pessoas que elas não foram curadas, elas foram buscar a cura, mas elas não foram curadas, correto? Acho que me fiz entendido. Então ele apresentou um vídeo esses dias sobre isso. E eu gostei muito da abordagem que ele fez com aquelas pessoas, perguntando se elas foram curadas. E as pessoas falaram, não, nós não fomos curados, né? Então eu gostei da abordagem dele ali, ele tentando desmascarar, né, os enganos do sistema religioso, evangélico, principalmente. Então eu quero dizer que admiro, abençoado, o seu trabalho, tá bom? Eu sou inscrito em seu canal. Nós não citamos nomes, mas eu acredito que as pessoas devam imaginar, né? Eu quero dizer que admiro o seu trabalho de tentar abrir os olhos, ou seja, o entendimento daquelas pessoas que são enganadas nessas igrejas, tá bom? Só que nós precisamos alertar a ti, meu irmão, precisamos alertar a esse amigo, né, ateu, que essa fala dele de que Cristo não veio, pois ninguém ouviu literalmente dentre seus discípulos, aos quais lhes foi prometido, né, que alguns deles não morreriam sem que vissem a sua vinda, literalmente, né? Então, essa fala dele, que ele diz literalmente, que os seus discípulos o veriam, teriam que vê-lo literalmente, o homem de Nazaré, né? Vindo. Então, essa fala desse abençoado, tá? Suprime, na verdade, o relato de Cristo, correto?
de como seria a sua vinda. Porque ele diz que teria que vir e todos teriam que vê-lo vindo, literalmente como está escrito que ele acha que deveria vir, né? Então, sendo certo que depois da ascensão, então é importante dizer aqui, que depois da ascensão e da ocultação de Cristo, né, por uma nuvem, em Atos capítulo 1, versículo 5, se eu não me engano, Cristo jamais ele iria aparecer na imagem do homem de Nazaré, de novo, nem mesmo em sua vinda. Então Cristo não teria que aparecer literalmente o homem de Nazaré, o homem da mão furada, como a gente fala, né, costuma falar, né? Com as marcas nas mãos, ele teria que aparecer na sua segunda vinda. Então é isso que o nosso irmão, nosso amigo, né? Ele diz que ele não veio porque isso não aconteceu, né? Então ele não teria que aparecer de novo, né? O homem de Nazaré, nem mesmo na sua vinda, tá bom? No último dia, ele não teria que aparecer mais daquela forma. Então, olha só, eu queria solicitar aqui. Sejamos honestos, né? Dizer que Cristo deveria vir como um homem em aparência de ser humano em sua vinda no dia da vingança, na verdade não condiz com a forma como o próprio Cristo, ele indicou que seria a sua vinda, entendeu? Eu espero que esteja me fazendo entender, né, aqui. Então falar assim, abençoado, para nós que assistimos o seu canal, nós espectadores das suas apresentações, quando o abençoado, eu falo abençoado, né? Fala assim para nós, os espectadores, aqueles que assistem o seu canal, significa subestimar, na verdade, a nossa inteligência e a nossa capacidade de interpretar os textos a respeito de como Cristo disse que seria a sua vinda, né? E para quem ainda não entendeu aqui o que nós estamos falando, nós começamos a falar assim dessa forma. Para quem não entendeu a nossa abordagem inicial aqui da apresentação, eu preciso dizer que, mais uma vez aqui, né, que eu estive assistindo um vídeo de um amigo, eu digo amigo porque eu considero amigo, porque eu gosto do canal dele, eu assisto o canal dele, eu sou inscrito no canal dele, que eu estive assistindo um vídeo no YouTube do canal de um amigo, digo amigo porque gosto da apresentação dele, mais uma vez repetindo, em que ele faz, então, ali, nesse vídeo específico que eu estou falando, ele faz uma entrevista, ele faz entrevistas a pessoas da igreja adventista, em que, de certa forma, pela ignorância dos adventistas sobre o assunto, o nosso amigo, ele consegue pôr em xeque os adventistas, tá bom? Quando aqueles adventistas tentam explicar sobre a vinda de Cristo que eles ainda esperam, ainda a vinda dele literal, pois eles são futuristas, tá? Quando se trata da escatologia concernente aos assuntos constantes da Bíblia, ok? Agora nós estamos falando tanto para os adventistas como também para os ateus e agnósticos, que Cristo, ele não disse que sua vinda e que alguns de seus discípulos não morreriam, né, sem que vissem a sua vida, seria um homem aparecendo literalmente, tá bom? Numa nuvem. Pelo contrário, seria e já foi como ele disse que seria. Então é isso que temos que falar. Conforme diz o relato de Mateus 24, 23 a 28. Vamos colocar na tela aqui. Mateus 24, 23 a 28. Olha só como ele disse que seria, né? Vamos colocar aqui. Mateus 24, 23 a 28. Olha. Então, se alguém vos disser... Vamos prestar atenção no relato aqui de Cristo falando isso aqui. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, percebeu? Não lhe des crédito. Vocês estão percebendo, logo aqui no início da leitura, que Cristo está dizendo que se alguém dissesse que seria um Cristo, o homem de Nazaré, olha só, ele está dizendo, não lhe des crédito. Então como assim ele viria o Cristo aparecendo? Vamos continuar aqui.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Olha, ele está fazendo questão de dar ênfase, está percebendo? Vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, percebeu? Não saiais, ou eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis, porque assim, como assim que seria a vinda dele? Porque assim como um relâmpago, né? Quer dizer que o homem de Nazaré aparecendo, mostrando a mão furada ali, seria como um relâmpago? Como assim? Né? Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebeu que a vinda do Filho do Homem não poderia ser visto um homem de Nazaré aqui ou em algum lugar? Percebeu? Pois onde estiver o cadáver, olha só, aí se ajuntarão as águias. Está percebendo aí? Percebeu? Mateus 24, 23 a 28. Vamos voltar aqui, que na verdade, depois eu passo para cá, né? Então o que acontece, gente? Aqui, né, no final desse texto aqui, não vamos voltar aqui. No final desse texto de Mateus 24, 23 e 28, ele fala da destruição, ali o cadáver, né? Ele fala da destruição onde muitos não escapariam com vida. Por isso que ele está falando, onde estiver o quê? O cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Correto? O final. Ele está falando da destruição, onde muitos não escapariam. Por isso que ele está dizendo, onde estiver o cadáver. O cadáver quem era, hein? É claro que por isso se fala a respeito do cadáver, que na verdade era a representação de Israel ali morrendo ali, na sua vinda. Israel morrendo. A nação de Israel iria morrer ali, deixando de existir como nação, correto? Agora, vamos continuar aqui. Falando agora somente para o nosso amigo aí, apresentador do canal ateísta, tá? Refutar adventistas, tudo bem, tá? Pois eles estão na ignorância a respeito da contextualização, a respeito da vinda de Cristo, correto? Agora, considerando os textos, falar dessa forma assim, em dizer que Cristo não veio, pois nenhum de seus discípulos continuou em vida para ver a sua vinda, não condiz com os textos. Por quê? Com os textos da Bíblia, das cartas. Por quê? Porque lá no ano 69 DC, estavam quem? Quem estavam lá? Quais pessoas estavam lá? Estavam lá João e as 7 congregações da Ásia, prontos para ver a vinda de Cristo. Então, ver como assim? Como eles iriam ver a vinda de Cristo? Como assim? Isso seria literal? Eles veriam o homem de Nazaré? Então, ver significa entender, né, que ele veio. Como João relatou aqui em Apocalipse, agora vamos colocar o texto, né? Capítulo 1, versículo 1. Vamos colocar aqui Apocalipse 1, 1. Vamos ler. Revelação de Yahushua, que eu coloco Yahushua Mashiach, que na sua Bíblia está escrito Jesus Cristo. Revelação de Yahushua Mashiach, a qual Yahu, né, lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, brevemente deveriam acontecer, percebeu? E pelo seu anjo as enviou e as notificou a Yahuana, seu servo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, né? Então acabamos de ler o texto de Apocalipse, tá bom? Então aí está o tema aí, aos ateus e adventistas, Cristo veio naqueles sinais, é uma afirmação. Então olha só, nós não temos como dizer que eles não viram. Como assim a gente vai dizer que eles não viram? Se eles estavam vivendo naquele tempo. Nós não temos como dizer hoje, afirmar, que eles não viram, porque eles viram. Eles entenderam. Então, quando a gente diz que eles viram, é que eles entenderam. Entendeu? Então, eles entenderam, eles viram a vinda de Cristo ali.
nos sinais. Por isso que eu coloquei, que eu fiz questão de colocar aos ateus e adventistas. Cristo veio naqueles sinais. Eu espero que eu esteja me fazendo entendido, né, aqui nessa apresentação. Então eles viram João, ali exilado na ilha de Patmos, ele recebeu a notícia, ele viu, ele entendeu que foi a vinda de Cristo. As 7 congregações da Ásia estavam esperando o quê? As coisas que brevemente deveriam acontecer. E a vinda de Cristo não seria as coisas que brevemente deveriam acontecer? Não estava fazendo parte ali? Então eles viram, eles entenderam a vinda de Cristo, correto? Pode ser que alguns não tenham entendido, muitos não tenham entendido. Na verdade, eu acredito que muitos viram, mas não viram. Mas não entenderam, mas eles viram, correto? A vinda de Cristo. Quando a gente diz que eles viram, nós estamos dizendo que eles viram com os olhos de quê? Com os olhos do entendimento de que aquilo que aconteceu em Israel ali, no ano 70 DC mais especificamente, né? Que é um fato histórico, foi o sinal. Foi o sinal da vinda do Filho do Homem, né? Olha só o que está no texto aqui, ó. Aos ateus e adventistas, Cristo veio naqueles sinais. Então aquilo foi o sinal. Então todos viram que ele veio, realmente ele veio, né? Mas veja, nem todos entenderam. A gente vai colocar aqui porque que nem todos perceberam. Viram, mas não viram. Já viu quando as pessoas olham, mas não conseguem ver? Então, dessa forma, somente para entender. Então, eles ouviram falar sobre tudo, mas muitos não entenderam. Mas todos viram, né, que aconteceu. Então, o sinal da vinda do Filho do Homem, né? Então, isso aconteceu. Aqueles sinais aconteceram. Foi a vinda dele, o quê? Aconteceu nos sinais da vinda dele, como ele prometeu aqui em Mateus 24:30, que vamos colocar aqui, Mateus 24:30, olha só. Então aparecerá no céu o homem de Nazaré mostrando o lado, mostrando as mãos furadas. Não, né? Então aparecerá no céu, mas que céu é esse aí? Né? As regiões celestiais, o seu próprio reino. Então aparecerá no céu o quê? O que iria aparecer? O homem de Nazaré apresentando as mãos, as suas sandálias, os seus pés empoeirados do deserto? Não, olha só. Então aparecerá no céu o sinal. É o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão. Ora assim, se a vinda dele fosse literal, o homem de Nazaré, como assim todos os povos iriam vê-lo? Vê-lo, o homem de Nazaré? Não tinha como vê-lo. Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então percebeu que a vinda... Aqui está dizendo que todos iriam ver? Olha só, vamos voltar aqui, olha só. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão. Olha, está dizendo aqui que todos iriam ver que isso aconteceu, né? A gente ainda vai apresentar mais textos aqui para a gente melhorar aqui o entendimento, né? Ó, os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Percebeu? Os povos da terra, né? Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Isso tem uma figura de linguagem, gente, metáforas. É preciso entender isso aqui. Sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Né? Mateus 24:30. Olha só, com poder e grande glória não tem como ser o homem de Nazaré, o homem da mão furada vindo, se apresentando ali com uma coroa na cabeça. Literalmente, entendeu? Eu acredito que vocês estão entendendo aqui. Mateus 24:30. Tá bom? Mas agnósticos e ateus, eles não querem acreditar. É claro, eles não querem acreditar, até mesmo porque eles não acreditam. Eles não acreditam. Não querem crer que, na verdade, também, olha só, também é importante dizer que eles não querem crer que a leitura correta seja essa que eu estou fazendo. Entendeu? Que seja a leitura correta, seja essa. De que ver significa entender. Entender com os olhos, que olhos? Esses olhos? Não, ver com os olhos do entendimento. Então a pessoa ia ver, pô, estou vendo que ele veio. Estou vendo que isso tudo aí significa a vinda, a sua vinda.
entendeu? A sua segunda vinda. Então, na realidade, o que acontece é que há um esforço, né, de negação. Há um esforço de negação por parte dessas pessoas e elas têm o direito de negar, tá bom? E nós temos direito de confirmar, de afirmar que as coisas são verdade, que todas essas palavras são verdadeiras. Então, eles, na verdade, os ateus e agnósticos, eu estou num grupo de ateus e agnósticos, né? Eles precisam manter essa confissão. Pelo que eu observo, eles mantêm a confissão constantemente, diariamente, 24 horas por dia quase, né? Eles mantêm a confissão de negação. Eles precisam fazer isso. Porque se eles não fizerem isso, eles não vão estar alimentados, né, com a incredulidade. É preciso alimentar a incredulidade. Então eles precisam estar sempre confessando, né? Correto? Que na minha opinião isso aí, na minha opinião particular aqui, eu vou colocar a opinião particular, se trata de confissão, na verdade, religiosa, pois esses que eu conheço, eles não param. Eles não param, não largam Deus, não largam Jesus, não largam a Bíblia. Dias e dias e dias eles estão analisando a Bíblia, Deus e Jesus. Eles sempre estão falando em Deus, em Jesus. Eu não falo em Deus e Jesus, tá bom? Mas é só para que os senhores possam entender. Eles diariamente, quase que 24 horas por dia, até a madrugada, estão falando na Bíblia, estão usando textos da Bíblia, estão falando em Deus constantemente. Então isso se tornou uma coisa religiosa, né? Uma coisa religiosa. Então, particularmente, euzinho, se eu fosse agnóstico ou ateu, eu esqueceria de vez as questões religiosas, correto? Porque eu ia ficar a vida toda tendo que negar, né? Simplesmente eu iria ignorar essas coisas e iria procurar fazer outra coisa mais proveitosa para a minha vida, né? Que, por sinal, a minha vida é muito curta, né? A minha vida está sendo muito curta. Já estou com 60 aqui, né, gente? Não tem vergonha de falar. Tem gente que teria vergonha de falar a idade. Então, já cheguei na casa dos 60, eu estou vendo que a vida correu. Então, eu procuraria outra coisa para fazer, ao invés de perder tempo, vamos dizer assim, né? Em grupos de WhatsApp, fazendo confissões de negação. Isso eu não iria fazer. Mas, olha só, aí eu realmente, como eu creio no Criador do céu e da terra, eu creio que Cristo foi o Filho do Criador que veio, né? Que o Criador se revelou como ser humano. Então eu mantenho essa confissão, mas naturalmente, na verdade, crer para mim é como respirar. E como nós temos um canal no YouTube, então a gente apresenta os textos e procura compreender mais, com prazer de fazer isso aí. E porque muita gente também gosta, e porque eu gosto, né, de estar aqui. Não é uma coisa que eu estou aqui à força porque é uma obrigação, tá bom? Então é preciso que se diga também, agora, aos adventistas, que a vinda do Filho do Homem, ela teria que ser como foi no dilúvio, no dia do dilúvio, entendeu? Os irmãos aí, os abençoados adventistas, a vinda do Filho do Homem teria que ser como foi no dia do dilúvio, em que muitos não perceberam. Não perceberam que foi a vinda dele. Vocês perceberam que vocês não perceberam que aquilo foi a vinda dele? Vocês estão percebendo que ele não veio ainda? Eu estou repetindo a palavra perceberam. Vocês perceberam que vocês não perceberam que aquilo foi a vinda dele? Porque vocês estão dizendo que ele não veio. Correto? Mas veja, a vinda de Cristo teria que ser, né? O próprio Cristo falou, né? Teria que ser, e foi, né? Como foi no dia do dilúvio, em que muitos não perceberam que foi a vinda dele, né? Como está escrito em Mateus 24, 38 a 39. Vamos colocar aqui na tela. Mateus 24, 38 a 39. Olha só. Portanto, assim como... Estão lendo aí? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha aí, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E o que aconteceu? E não o perceberam. Tá vendo aí? Não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Olha só o que ele fala, a comparação. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
As pessoas não iam perceber muitos porque não veriam realmente o homem de Nazaré caminhando de novo ali em Israel, vindo, aparecendo para as nações, né? Percebeu? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Está percebendo que a vinda do Filho do Homem necessariamente não foi o homem de Nazaré aparecendo, né? Mateus 24, 38 a 39. Tá claro, gente? Ou tá difícil? A gente às vezes fala assim, será que precisa desenhar aqui? Né? Então observe pelo texto que nós acabamos de ler, que se alguém disser que Cristo não veio, vamos prestar atenção, o próprio texto está dizendo, o próprio texto diz que as pessoas não perceberam que foi a sua vinda, e também, olha só o que acontece, também essas pessoas de hoje, elas não percebem quando leem os textos, né? Assim como eles não perceberam, então muitos hoje também não percebem que aquilo foi a vinda dele. Aqueles sinais, né, aqueles sinais se trataram da vinda dele, né? Verão o sinal do Filho do Homem vindo, verão no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, correto? Então por isso essas pessoas dizem que ele não veio ainda. Na verdade, os evangélicos, os cristãos de uma forma geral, dizem que Cristo não veio ainda porque o que eles falam é que ninguém viu. Como assim ninguém viu? Os sinais da vinda dele, né? Na verdade, então por que eles dizem que Cristo não veio? Porque eles acham que Cristo teria que vir, um Cristo aqui. Né? Lembra que ele falou, se alguém vos disser, eis que o Cristo está no deserto, né? Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque não será assim. Porque assim como o relâmpago né, sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, como assim, numa situação dessa, de relâmpago, numa situação dessa, não teria como ver o Filho do Homem literalmente, correto? Mas, olha só, os adventistas, sob a pressão do entrevistador, o nosso amigo ateu, eles não viram outra alternativa, então, a respeito da conversa deles, a não ser dizer que a vinda de Cristo em seu reino, que os discípulos iriam ver antes que eles morressem, seria o quê? A transfiguração relatada em Mateus 17, 1 a 9, que nós vamos ler aqui. Mateus 17, 1 a 9, olha só. 6 dias depois, o mestre tomou consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Não foi a vinda dele, ele estava ali, né? E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Então quem apareceu ali foram os dois aqui, Moisés e Elias. A vinda aqui então seria de Moisés e Elias, porque eles que vieram, né, na verdade eles não estavam ali, foi uma visão, né, gente? Ó. E eis que lhes apareceu, eis que vieram, vamos dizer assim, né? As pessoas estão dizendo a vinda dele no seu reino seria a transfiguração, não tem sentido, né? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias ali naquela visão, na verdade, visão, né? Falando com ele. Então disse Pedro a Cristo, mestre, bom é estarmos aqui, se queres faria aqui 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés, a outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Cristo estava ali, ele não estava vindo no seu reino, né? Uma luz, nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. A ele eu vi. Ora, está pedindo que ele fosse ouvido, né? Por quê? Cristo deveria ser ouvido. E Moisés e Elias, hein? Moisés e Elias, certamente, já eles deveriam deixar de ouvir Moisés e Elias. A ele ouvia, a Cristo, né? Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes o mestre, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão a Cristo. Cristo não chegou, ele não veio, ele já estava ali, né? Não viram senão a Cristo, né?
E descendo eles do monte, ordenou-lhes o mestre. Vamos prestar atenção agora aqui. Tá bom? A ninguém conteis o quê? A visão, né? Ah, quer dizer que aquilo ali, a transfiguração dele foi uma visão que eles tiveram, né? Uma visão, não conteis a ninguém a visão. Qual o significado daquela visão ali? É preciso entender. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Percebeu? Mateus 17, 1 a 9, né? Então vamos lá, gente. Então vamos observar que esse grupo de adventistas disse que Cristo, vindo no seu reino, e que alguns dos discípulos não experimentariam a morte sem que vissem, seria essa transfiguração, né? Mas vinda de Cristo no seu reino, ela não pôde de maneira nenhuma ter sido na transfiguração, correto? Pois além de estar fora do contexto dos eventos escatológicos, referente à segunda vinda de Cristo, era apenas uma visão, né? Como Cristo mesmo falou no final, que a gente acabou de ler ali em caixa alta, né? Não conte a visão para ninguém, né? E porque o momento também da transfiguração não foi o dia da vingança. Não foi. Como ele estava dizendo que seria aqui em Lucas 21, 22, né? Lucas 21, 22, vamos ler aqui, ó. Porque estes dias serão de vingança. A transfiguração não foi dia da vingança. Porque estes dias serão de vingança para se cumprir tudo que está escrito. Lucas 21, 22, correto? E também porque na transfiguração ainda não estava, ainda na verdade, ainda não estava não, ainda estava indicando o quê? A mudança dos pactos, onde pela aparição de Cristo sendo superior a que se devesse, na verdade, ser ouvido ali em detrimento da lei, Moisés, e dos profetas Elias, tá? Que era a representação da lei e dos profetas ali. Por isso que o Eterno falou, a ele ouvia a Cristo, correto? E a transfiguração, ela não se tratou de cumprimento de tudo que estava escrito, como a gente acabou de ler, né? Como acabamos de ler no texto de Lucas. Sem contar que a transfiguração, ela não poderia jamais se tratar da vinda do Filho do Homem no seu reino, tá? Ou nas nuvens do céu, sua vinda no reino, pois faltou o quê? Faltou na transfiguração os sacerdotes vendo, e todo olho vendo, e até mesmo aqueles que o traspassaram o vendo. Sem contar que Cristo nem mesmo havia sido traspassado na morte no madeiro, correto? Então, gente, olha só. Então, quando o nosso amigo ateu, ele entrevistava os adventistas sobre que Cristo não veio, pois ninguém viu, né, ouviu como Cristo havia dito que os discípulos não morreriam sem que vissem, se vê que os adventistas estavam ficando como que sem saída, né, devido à ignorância. A ignorância, assim, não estou criticando, é assim, a ignorância, o não conhecimento, né, de que a vinda de Cristo não foi essa infantilidade que se pintam em quadros de um homem literalmente com uma coroa na cabeça aparecendo sobre as nuvens, né, literalmente, tá bom? Porque o que eu tenho a dizer é a questão que nem o ateu e nem os adventistas estão corretos em função dos textos sobre como e já foi a vinda do Filho do Homem, correto? Eu espero que esteja sendo claro aqui no que eu estou falando. Por quê? Embora nos textos das falas de Cristo, de que sacerdotes veriam, seus discípulos veriam, e do escrito do Apocalipse que todo olho veria, até mesmo aqueles que o traspassaram, é certo que eles veriam os sinais de sua vinda. Eles veriam o quê? O que eles veriam? Eles veriam os sinais da vinda de Cristo, até mesmo porque está escrito em Mateus 24, 30. Vamos colocar de novo aqui, Mateus 24, 30, olha só. Então aparecerá no céu o quê? Olha só o que está escrito aqui. Né? Aparecerá no céu o sinal. O sinal do Filho do Homem. Era o sinal dele, não ele, literalmente, o homem aparecendo. Então aparecerá
no céu o sinal de quem? O sinal era de quem? Do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão também esse sinal. Ou não viram? Viram. Como você vai dizer que não viram se as coisas se cumpriram, aconteceram? Não é verdade? Virou deserto, tudo aquilo ali. Onde estava o cadáver, aí se ajuntaram o quê? Os abutres, não é verdade? Ou não? Tudo não virou deserto? Não é verdade? Onde estava o cadáver, aí se ajuntaram os abutres, né? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, né? Vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande e muita glória. Olha só o que está escrito, Mateus 24, 30, né? Vamos continuar aqui, né? Aí está o tema na tela, né? Aos ateus e adventistas, Cristo veio naqueles sinais, tá? E como nós já falamos, todos veriam a vinda dele, tá? Como no dia do dilúvio, onde muitos não iriam perceber, onde muitos não perceberam também. E vejam que a vinda de Cristo, muitos daquele tempo, também hoje, adventistas e ateus e demais cristãos, não perceberam. Não perceberam que não seria um homem aparecendo, mas poderia se comparar à vinda de Cristo a quê? Como foi a que o soberano veio cavalgando numa nuvem, cavalgando uma nuvem ligeira contra o Egito, como citado em Isaías capítulo 19, versículos 1 a 2. Olha só, vamos colocar aqui, sentença contra o Egito. Eis que o soberano todo-poderoso, cavalgando, ora, como assim, gente? Eis que o soberano, percebe que isso não é literal? Está percebendo? Olha só, eis que o soberano cavalgando, opa, era para ter voltado aqui, né? Vamos do início de novo. Sentença contra o Egito. Eis que o soberano cavalgando uma nuvem ligeira vem, percebeu? Vem ao Egito, ele veio, todos viram o soberano, literalmente, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios e cada um pelejará contra o seu irmão e cada um contra o seu próximo, né? Cidade contra cidade, reino contra reino. Isaías 19, 1 a 2. Percebeu a comparação aqui? Então é certo que aquela vinda do soberano ali não foi uma aparência de um ser humano montado, cavalgando uma nuvem como se tivesse montado a cavalo. É claro que não, né, gente? É claro que não, correto? Também quero dizer que o nosso intuito aqui nesta apresentação de hoje é ajudar, tá? É ajudar essas pessoas a discernirem os sentidos das palavras de Cristo sobre a vinda, sobre sua vinda. Ele veio sim, né? Como Paulo também citou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 a 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 a 3. Mas, vamos ver aqui, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, né? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do soberano virá como? O homem de Nazaré, né? Com a mão furada se apresentando. Não. Olha só o que Paulo escreveu aqui. O dia do soberano virá como um ladrão de noite. Então, como seria essa vinda de Cristo? Percebeu? Paulo está relatando mais uma maneira que as pessoas teriam que perceber que foi a vinda dele. Ele está querendo dizer, o ladrão quando chega, as pessoas não veem o ladrão chegando. O ladrão, assim, o que furta, né? As pessoas não veem. Quando as pessoas vão ver os sinais da vinda dele. As pessoas vão chegar no dia seguinte, quando amanhecer, vão ver. Ih, aqui passou o ladrão. Por quê? Roubaram tudo. Levaram tudo, então foi a vinda do ladrão. Percebeu? Vamos voltar aqui para a gente entender, olha só. Ó, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem. Olha só, eles já sabiam que seria isso aqui. Ó, sabeis muito bem que o dia do soberano virá como um ladrão de noite. Ainda está falando o ladrão não de dia, o ladrão de noite, percebeu?
Como seria a vinda que as pessoas não iriam perceber e até hoje não perceberam, estão esperando ainda o homem de Nazaré aparecendo cheio de anjos, cheio de imagens de anjinhos, né? Isso é muita infantilidade, gente. O dia do soberano virá como ladrão de noite. Olha como seria o dia do soberano, o dia da sua vinda, né? Pois que quando disserem a paz e segurança, olha só os sinais, percebeu? Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá o quê? Olha, lembra do abutre? Lembra do cadáver? Onde se ajuntariam os abutres, né? Vão voltar, né? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentino o quê? Destruição. Foi o que aconteceu. Olha aí os sinais da vinda dele, não é verdade? Como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1-3. Enfim, minha gente, aqui está o tema na tela, né? Nós temos visto que há muitas pessoas ouvindo essas falas dos ateus e dos agnósticos, tá bom? Então isso acontece, afirmando que Cristo nunca existiu, que Cristo se tratou de um mito e que também não se cumpriram as predições, as suas predições, pois afirmam que aqueles livros falando de predições escatológicas, escatologias, foram palavras que os flavianos colocaram na boca de Cristo, né, do suposto mito para eles, de Cristo e dos supostos apóstolos, que para eles os apóstolos também se trataram de mitos, né? Assim, essas pessoas que dão ouvidos a essas vozes dos ateus e dos agnósticos e não conseguem discernir que jamais na vinda de Cristo em seu reino seria um homem aparecendo, né, literalmente, como se pinta nos quadros, tá? E se vê também em filmes, né? Se vê em filmes, novelas, coisas assim que são apresentadas. Jamais Cristo viria assim, tá? Com isso, essa vinda literal de Cristo na esperança dos crentes hoje, na atualidade, é que os leva a permanecerem numa falsa esperança da vinda de Cristo. Cristo não virá mais. Ele não virá mais, até porque Cristo não existe mais. Já cumpriu seu propósito. Aquela manifestação Cristo já acabou. Agora o eterno, o Altíssimo é tudo em todos. O eterno é quem reina. Cristo já entregou o reino ao Pai. Cristo não virá mais, pois já veio numa cheia. Veio como no dia do dilúvio, na repentina destruição que ocorreu no dia da vingança lá, né? Contra todo poder e potestade na antiga Jerusalém, de maneira que até mesmo o maior símbolo, né, do poder não ficou pedra sobre pedra, como foi dito por ele no início do seu discurso em Mateus capítulo 24, versículos 1-3. E quando em Hebreus está escrito ali, aparecerá a segunda vez, ele não viria para tirar pecados, né, para morrer por ninguém. Tá? Porque até mesmo porque ele não iria parecer mais o homem de Nazaré. Então essas linguagens, é preciso entender as figuras de linguagem, né? As metáforas. Cristo ele não apareceu literalmente, então, na sua vinda, sendo certo que mesmo assim ele veio, se cumpriu, os sinais da sua vinda se cumpriram e trouxe, na verdade, salvação eterna, né? No último dia. Então hoje aqui nós não estamos mais não, né? Nós aqui nunca estivemos esperando e nós não estamos esperando nada se cumprir, nem vinda de Cristo, né? Estamos no estado eterno somente olhando daqui para lá, para o passado, para o primeiro século, para procurar entender as coisas que foram ditas para os destinatários lá, os destinatários das palavras lá dos tempos bíblicos, tá bom? Então eu espero aqui ter colaborado com essas pessoas, tá? E em relação ao amigo que apresentou lá, né, fez a sua apresentação, indagando lá os adventistas e realmente eles ficaram perdidos para responder. Eu espero que eu tenha deixado claro aqui que Cristo nunca disse que sua vinda seria o homem de Nazaré aparecendo. Pelo contrário, ele disse que não seria assim. Ele disse, se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Então, essa vinda do Filho do Homem não foi literal, entendeu? Porque todo olho iria ver, todas as nações da terra estariam se lamentando, vendo Cristo vindo no seu reino, né? Então isso aconteceu, gente. Olha só, se algumas pessoas perceberem que há necessidade de melhor esclarecer o que nós estamos falando aqui, essas questões, basta que me façam um contato comigo através do WhatsApp, tá bom?
Ok aí? Deixa eu pegar aqui o celular aqui. Beleza, gente? Então nós agradecemos a participação de todos. Até o próximo encontro, gente, que será, vamos colocar aqui na tela. Opa! Quarta-feira, 20 horas. Tchau!